Bom dia, sexto ano. Vamos a mais uma aula, né? Vamos ver aí a acentuação das palavras paroxítonas e as palavras proparoxítonas. Esse assunto foi dado segunda-feira e hoje vamos à explicação para que fique mais claro. Ok? Vamos lá? Bom, aqui nós temos a acentuação das paroxítonas e proparoxítonas. Regras de acentuação. Relembrando aqui como identificar a sílaba tônica de uma palavra. Aí temos aqui, para saber qual é a sílaba tônica de uma palavra, basta pronunciar suas sílabas separadamente e observar qual delas você coloca mais força para pronunciá-la. Veja nessas palavras seguintes. Olhe, formiga, casaco, martelo e manteiga. Nós observamos que ao pronunciar a palavra formiga, observe, o meu impulso de voz é maior na sílaba mi. Veja aqui casaco, olha. Casaco. Tá vendo? Observe que você bota mais força, o seu impulso de voz é maior na sílaba za. Veja a palavra martelo. Martelo. Tá vendo? O T é onde a gente bota mais força. A palavra manteiga. Veja. Manteiga. T é a sílaba mais forte da palavra manteiga. Certo? Isso facilita na hora da gente identificar qual é a sílaba forte da palavra. Vamos na sequência. Outra coisa que é bom nós relembrarmos para que não tenhamos nenhuma dúvida na hora de acentuar as palavras. Quando usar o acento agudo e quando usar o acento circunflexo. Vamos lá. O acento agudo é usado para indicar som tônico aberto da vogal. Olha, o acento agudo ele indica que a vogal está com o som aberto. Por exemplo, as vogais de som aberto são A, E, O, certo? E as vogais de som fechado, an, em e o, certo? Então, o acento agudo, ele indica o som tônico, certo? O som forte da vogal aberta. Olha aqui os exemplos. Jockey, móvel, álbum, clécio. Observe, o, som aberto. Móvel, o, som aberto. Álbum, olha, som aberto. E clécio, som aberto, certo? O som do E aberto. É por isso que nós usamos o acento agudo. Agora veja o acento circunflexo. Veja, acento circunflexo é usado para indicar o som tônico fechado da vogal. Então, eu vou utilizar o acento circunflexo quando a vogal for tônica e tiver o som fechado. Não é isso? É o caso de, olha, ciência, paciência, instância, insônia. Nós observamos que não é em, cien. Tá vendo? Em. Se fosse aberto seria veja a diferença, clé, mas aqui é cien, em, ciência, tá vendo? A mesma coisa, pacien, em, tá vendo? Paciência. Ó, tan, tá vendo? Não é feito a, aqui é albo, aqui é insônia, tá vendo? Tá vendo? É diferente de mo. Então tá aí a diferença, né, entre o uso do acento agudo e o acento circunflexo. Ok? Prosseguindo. Pronto, aqui nós começamos de fato, né, a acentuação das palavras paroxítonas e em seguida as palavras proparoxítonas. Vamos ver aqui primeiro as palavras paroxítonas. Diz aqui a definição. As palavras paroxítonas são aquelas que têm a penúltima sílaba tônica, ou seja, a sílaba forte.
Ou seja, a segunda é de trás para frente. Veja, caráter, mesa e formiga. Nós observamos aqui a penúltima sílaba. Eu também posso dizer segunda de trás para frente, né? Primeira, segunda. Ó, mesa, tá vendo? Eu posso dizer a penúltima, certo? Ou a segunda de trás para frente, certo? Agora vamos ver aqui as regras das paroxítonas. Ele diz o seguinte: só são acentuadas as paroxítonas terminadas em L, I, seguido não de S, N, U, seguido ou não de S, R, X, PS, A, ou melhor, AN, ou seguido ou não de S, AN ou ANS, ão, né, seguido ou não de S, ão ou ãos, a terminação e a terminação uns. Então, só são acentuadas as palavras paroxítonas, são acentuadas com estas terminações. E também ditongos, que a gente vai ver na sequência desta página. Vejamos exemplos. Olha, a palavra móvel. Por que a palavra móvel é acentuada? É uma paroxítona, tá vendo? A penúltima sílaba forte, terminada em L, tá vendo? Primeiro caso aqui. Júri. Por que júri é acentuado? Paroxítona terminada em I, tá vendo? O outro caso aqui. Tênis. Por que tênis? Paroxítona terminada em IS. Pólen, tá vendo? Pólen. Pólen é acentuado por quê? É uma paroxítona terminada em M. Bônus, tá vendo? Bônus é acentuado porque é uma paroxítona terminada em U, seguida de S. Revólver. Por que revólver é acentuado? Porque é uma paroxítona terminada em R. Tórax. Por que tórax é acentuado? Tá vendo? Oxítona terminada em X. Assim como xerox, não é isso? Assim como xerox, ok? Bíceps, tá vendo? Bíceps é acentuado porque é uma paroxítona terminada em PS. Observe aqui um detalhe. Essa palavra, ela só tem duas sílabas. Bíceps, tá vendo? Bíceps, certo? Então, paroxítona terminada em PS. Imã. Imã, paroxítona terminada em an. Atil, certo? A primeira sílaba aqui é in e a segunda mar. Sótão, ó, paroxítona terminada em ão. Fórum, terminada em UM, e álbuns, terminada em UMS. Então, as paroxítonas com estas terminações, elas vão ser acentuadas, ok? Vamos ver aqui mais uma regrinha das paroxítonas. Pronto. Então, ó, paroxítonas terminadas em ditongos. E aqui também são acentuadas as paroxítonas terminadas em ditongos, seguidos ou não de S. Vejamos. Móveis. Ó, por que móveis é acentuada? É uma paroxítona terminada em ditongo. O que é ditongo? A gente viu ditongo são duas vogais juntinhas na mesma sílaba. Nós chamamos de ditongos, não é isso? Se duas vogais estiverem juntas na palavra, mas em sílabas diferentes, nós temos o hiato. Mas como nós temos duas vogais juntinhas na mesma sílaba, nós temos um ditongo. Se que fosse três vogais na mesma sílaba, nós teríamos o tritongo, não é isso? Só revisando aqui. Móveis, ó, primeira sílaba mó, segunda véis. Ciências, olha, vocês escrevem sempre, né, a palavra ciência nas aulas de ciências. Pois é, ciência é uma palavra acentuada porque é uma paroxítona terminada em ditongo. A mesma coisa, potência, tá vendo? O ditongo aqui, é potência. Águas, ou também água, mesma coisa. Mágoa, tá vendo por que a palavra mágoa é acentuada? Porque terminada, paroxítona terminada em ditongo. E o substantivo próprio, Flávia, né? Flávia é acentuada por causa disso.
porque paroxítona terminada em ditongo. Nós observamos muitos nomes próprios, né, sem acento às vezes, porque a pessoa quando vai registrar não liga para o acento e não acentua corretamente. Vamos lá, na sequência. Agora, atenção, veja só. O que mudou com a reforma ortográfica de 2010? Nós sabemos que em 2010 houve uma reforma ortográfica onde foi modificado algumas regras da língua portuguesa, para que o Brasil, né, ficasse em igualdade com alguns países, né, a questão econômica e tudo isso. Então, nesta reforma de 2010, houve também uma alteraçãozinha na questão de acentuação. Vamos ver aqui. Os ditongos abertos EI e OI, tônicos, em palavras paroxítonas que antes eram acentuados, agora não recebem mais acentuação. Veja os casos. Veja, a ideia. Porque ideia antigamente era acentuada. Ela é paroxítona porque a sílaba forte é dei, certo? Então, antes da reforma, era acentuada a palavra ideia. Veja só, paroxítona, onde tinha um ditongo tônico, né, aberto, ei ou oi, eram acentuados. Mas, a partir de 2010, foi abolido esse acento. É o caso de ideia, jiboia, assembleia, heróico, certo? Vocês ainda vão observar assembleia e ideia em alguns textos que foram escritos antes de 2010, vocês vão observar com acento. Tanto a palavra ideia, como jiboia, como assembleia e como heróico. Herói tem acento, viu? Porque herói é oxítona, mas heróico não tem acento. Claro, pessoal? Então, vamos dando prosseguimento. Pronto, e aqui a gente vai para outra regra, né, que são as palavras proparoxítonas. As palavras proparoxítonas, como já estudamos em aulas anteriores, são aquelas que têm a antepenúltima sílaba forte, tônica. É isso? Ou seja, a terceira de trás para frente. E todas as palavras proparoxítonas são acentuadas. Muito fácil, não é mesmo? Veja, olha, ele está dizendo aqui o seguinte: as proparoxítonas, como nós já estudamos, são aquelas palavras que têm a antepenúltima sílaba forte, ou seja, a terceira de trás para frente, certo? E todas são acentuadas. Veja como é fácil. Se a palavra é proparoxítona, você já sabe, ela vai ser acentuada, não é? Olha aqui os exemplos. Física, tá vendo? Olha, a última sílaba, a penúltima e a antepenúltima, ou seja, terceira de trás para frente. Não importa quantas sílabas a palavra tem, o que importa é que a gente vai contar sempre do final para frente, certo? Quando a última é forte, eu vou dizer que a palavra é oxítona. Quando é a penúltima, eu vou dizer que é paroxítona. E quando é a antepenúltima, ou terceira de trás para frente, eu vou dizer que ela é proparoxítona. E veja como é fácil, todas são acentuadas. Veja aqui, física, matemática, número, trânsito, crônica, farmacêutico, polêmico, estético, pálido e médico. Observe, se eu tirar a posição da sílaba tônica, a palavra fica totalmente errada. Por exemplo, se eu disser que a sílaba tônica é essa, vai ser física, a palavra não é física, não é isso? Então, eu tenho que saber a sílaba forte da palavra para acentuar e indicar que ela é uma palavra proparoxítona, certo? Muito fácil, né? Todas as proparoxítonas são acentuadas. Não é isso? Então, e aqui nós temos uma lista de palavras proparoxítonas, certo? De algumas palavras proparoxítonas, e ao lado dela a separação das sílabas, para que você
Observe esse fenômeno aí. Olha, a palavra âncora, tá vendo? É ácaro, álibi, ângulo, anônima, dúvida, elétrico, específica, íntere, tá vendo? Lâmpada, líquido, máximo, plástico, próximo, sinônimo, síntese e tônica, certo? Então temos a separação das sílabas de cada palavra, onde você pode observar que onde está a sílaba forte tem um acento. Por quê? Porque é uma palavra proparoxítona e todas são acentuadas. Ok, gente? Então, por hoje é só e até a próxima. E bons estudos para todos.